alguns comportamentos aí da velha escola chamada old school que vem irritando alguns meninos da chamada new school, porque eles não têm a capacidade de compreender, de estudar, de realmente entender o que aconteceu ao longo da história, porque se nós estamos aqui no presente momento, é que um agregado de conhecimento veio a nos beneficiar. Pobre daqueles que não compreendem aquilo que aconteceu no passado. Eu costumo dizer, quem não compreende o passado tem um presente duvidoso e um futuro completamente incerto. Ou seja, nós temos que compreender a história para, dentre outras coisas, não continuarmos a cometer os mesmos erros de novo e de novo. Ok. O que mudou em fisiculturismo das últimas 2 ou 3 décadas para cá? Algumas coisas mudaram sim, mas eu diria que dos últimos 20 anos houve, pelo menos na categoria Open, uma piora na apresentação e na qualidade dos atletas. E como a categoria Open é o ápice do fisiculturismo, podemos dizer que o fisiculturismo em seu ápice piorou nos últimos anos. Acredito que qualquer pessoa consciente deve compreender e concordar com isso. Agora, tem gente que confunde a categoria Classic Physique, que é uma categoria muito bonita, talvez a categoria da qual eu ainda tenho mais apreciação, né? E comparar isso como se esta categoria fosse comparável com a Open das décadas passadas. Eu poderia até dizer que poderia até se aproximar muito do bodybuilding lá da década de 70, mas já da década de 90 também não se aproxima. Porque veja só, por que não se aproxima? Na década de 70, os atletas costumavam treinar demais, até 3 vezes na semana o mesmo grupamento muscular. Então era um volume de treino muito grande. Percebendo aí os sintomas de sobretreinamento, na década de 80, os atletas lá tipo Rich Gaspari, Lee Haney, né, Lee Labrada, grandes nomes, começaram a dividir o treino de uma forma mais espaçada, passando a ativar em média os grupamentos musculares 2 vezes na semana. Muito bem. Quando inaugura-se a era das grandes massas musculares, na década de 90, justamente na figura de Dorian Yates, o treino se tornou mais espaçado. E talvez essa compreensão tenha muito de responsabilidade do High Intensity Training de Arthur Jones e a interpretação de Mike Mentzer desta necessidade de esparçar mais o treino. Mas o próprio Dorian Yates nunca treinou ao método Heavy Duty de forma consistente. Ele criou a sua própria visão, a sua própria forma de treinar. Eu estava lá durante a década de 90 inteira e eu vi isso com meus próprios olhos. Não são apenas relatos do que eu li, é o que eu vi ao longo de 10 anos que lá vivi, né? Então, na década de 90, a era das supermassas musculares, os atletas se tornaram ainda muito maiores e mais densos, né? Então veio essa era e essa compreensão que a ativação e reativação do mesmo grupamento muscular ocorreria no intervalo de 5 a 8 dias, muito embora alguns atletas, tipo o grande Mr. Olympia Ronnie Coleman, continuava a treinar com um volume ainda superior, parecido com o volume lá da década de 80, ativando o mesmo grupamento muscular em média 2 vezes na semana, porém, desta vez com uma sobrecarga estonteante, treinando de uma forma arrasadora, né? Talvez um pouco disso seja o responsável pelos problemas musculoarticulares que o grande campeão, o grande rei, acabou por sofrer após o término do seu período competitivo, né? Então a gente pode aprender algumas coisas a respeito disso. Porém, do final da década de 90, começo desse milênio para cá, em termos de treinamento, muito pouca coisa se modificou. E se modificou, modificou-se para pior. Tanto é verdade que nós não vemos atletas melhores
nos dias de hoje, não é mesmo? Ah, será que tem alguma coisa a ver com farmacológico, com compreensão e utilização da dieta alimentar? Eu acredito que não, né? Que esses químicos continuam sendo os mesmos químicos, os STARGs, as combinações também, não acredito que tenham se alterado de forma substanciosa de lá para cá. O que eu vejo muitas vezes é um exagero do uso dessas substâncias, e talvez o exagero dessas substâncias fez com que as pessoas substituíssem o treino realmente desafiador e colocando boa parte aí das suas esperanças no uso desses farmacológicos. E se foi isso, o resultado foi muito ruim, porque nós não vemos atletas melhores, pelo menos entre os principais. Agora, é lógico, também tem muito a ver com a linha de arbitragem e aquilo que eles escolhem para serem os padrões, né, a serem observados no ano seguinte. Que no ano seguinte você deve se basear naquilo que o atleta anterior conquistou, né? Agora, no que se refere aos aspectos nutricionais e suplementação também, não tem nenhuma grande novidade. A whey é whey, creatina é creatina e pronto, proteína é proteína, carboidrato é carboidrato, gordura, fonte de gordura e pronto, né? Agora, é engraçado que esse pessoal aí da chamada New School parece que se demonstram muitas vezes cansados. Eu não quero mais saber desse papo de old school. Isso é realmente uma grande estupidez, né? São as mesmas pessoas que às vezes, e quando estudam, né, porque na verdade não estudam porcaria nenhuma, se baseiam apenas no último artigo que foi publicado, como se aquele último artigo trouxesse a verdade absoluta e imutável sobre os principais fatores e decorrências da vida como um todo, né? Quando você vai observar esses mesmos últimos artigos, todos têm dezenas e dezenas de outros artigos em suas referências bibliográficas, além do que, normalmente, nenhum deles é conclusivo. Existe mais pesquisas, né? Também não sabe se analisar aí a qualidade do artigo, mas não, aquele artigo foi publicado, a pessoa lê ali o resumo e acha que aquilo lá já é o suficiente, né? Realmente uma lástima, uma pena que esses garotinhos aí pensem dessa forma, né? Agora, é óbvio, né? Alguns comportamentos mesmo do pessoal das antigas, eu mesmo mudei algumas coisas na minha visão do treinamento ao longo das últimas décadas, né? Baseado aí em novas técnicas e novas evidências. Um exemplo que eu dou para vocês. Na minha época em que eu preparava muitas atletas, tá? Não existia um foco muito grande em glúteo, né? O foco muito grande em glúteo veio depois do surgimento da categoria Wellness. E hoje, com o Wellness e com as necessidades do glúteo se parecer de forma X ou Y, né? Pera, maçã, gota, sabe sei lá o que vem no futuro. Então as próprias atletas, elas elaboraram, elas criaram formas excelentes de desenvolver e adaptar o seu glúteo, tá? Muito embora existam glúteos diferentes, como por exemplo da Angela Borges e da Franciele Matos, aliás, as duas são minhas amigas e já treinaram com o professor lá no passado, né? Então essas garotas, elas desenvolveram formas de treinar que nós não conhecíamos naquela época. Então hoje existe um arsenal de exercícios e até na época, tipo 5, 10 anos atrás, até os dias de hoje, tem treinador aí que tira sarro disso aí, que acha que só agachar a fundo é o suficiente. Eu digo para vocês, as minhas atletas não apenas agacharam a fundo, fizeram exercícios isolados para glúteo, como a elevação do quadril e o chute de mula em 4 apoios, podemos dizer até 6 apoios, tá? Fizeram sim, tá? Mas hoje em dia, o volume e a variação desses movimentos, né, como o avanço no caixote, o búlgaro, stiff, Romanian deadlift e variações gigantescas com utilização de cabo, de máquinas específicas, foi desenvolvido com esse objetivo, tá? Então, principalmente no mundo do treinamento das diferentes categorias femininas, houve uma incrementação, tá? Houve uma incrementação também nos aspectos da prevenção a lesões, né? Também baseado muito em lesões de atletas do passado. Como nós faríamos para evitar essas lesões? Eu fiquei sempre muito atento a isso, tanto é verdade que, por motivo de sorte também, ao longo de 35 anos, eu não tive nenhum atleta lesionado que tenha treinado comigo. Não importa o esporte.
pessoal do MMA, do Vale Tudo, existe uma diferença entre o Vale Tudo e o MMA. Eu acho que você sabe disso, né? Eu sou da época lá do Pelé Land, do Ismael Souza, né? Que saía na mão sem luva, né? Então, desde esses atletas até o pessoal do bodybuilding, eu tive zero histórico de lesão, tá? É lógico, este é um outro assunto. Pois bem, lá no old school, e comportamento que eu vejo até hoje, né? Por exemplo, com quantos quilos você faz aí o leg press? Eu nunca soube dizer. Com quantos quilos você faz a rosca alternada? Eu também não sabia dizer. Você sabe o que o cara old school faz? Ele bate o olho, ele não fica vendo o número que está escrito na anilha e nem somando anilhas para saber com quantos quilos que ele vai fazer determinado movimento. Ele dá uma olhada no lote como um todo, na aparência daquele dumbbell, agarra aqueles dumbbells com as suas poderosas mãos e faz o movimento que ele está determinado a fazer, quer seja um supino inclinado, uma rosca alternada, um leg press, né? Então isso não, nem a quilagem, nem se passa essa contagem na cabeça de muitos atletas da velha escola. Agora é lógico, né? Sempre houveram aqueles que gostavam de ficar contando números, né? Então, um dos aspectos que o atleta raiz possui é não ficar contando números. Ele bate o olho, ele fala, essa porra que eu vou fazer. Eu meti as anilhas lá no leg press, não sei se é 500 ou 600 quilos. Foda-se, né? Naquela época eu metia a carga lá de forma progressiva e fazia o meu leg press. É lógico, em uma determinada época da sua vida, você chegou até a contar. Mas depois disso, meu amigo, é intuitivo. Aguce a sua intuição. Um abraço para todos.